E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui continuidade a mais um conteúdo da nossa aula, conteúdo sobre cartografia. Nossa aula de hoje, ainda dentro aí dos aspectos cartográficos, a gente vai trabalhar hoje a questão da escala cartográfica, ok? Bora lá, pegar aí o material de vocês e vamos dar início à aula de hoje. Escala cartográfica. A escala cartográfica é a relação ou a proporção existente entre as distâncias lineares representadas em um mapa e aquelas existentes no terreno, ou seja, na superfície real. De modo geral, a escala ela que indica o quanto um determinado espaço geográfico ele foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado em forma de um material gráfico, ou seja, o produto final dele vai ser o mapa, tá? Então a gente sabe que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução ela não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, ele vai resguardar uma relação entre as medidas originais e as suas representações. Então, essa expressão numérica que a gente fala, a gente chama isso de essa proporção, na verdade, é a escala, tá? Esta escala cartográfica é definida por precisos cálculos matemáticos e pode ser representada de duas formas, sendo representada nos mapas como escala numérica e como escala gráfica. Ou seja, a escala cartográfica ela é dividida em dois tipos, a escala numérica e a escala gráfica, que a gente vai estar vendo aqui a diferenciação de cada uma delas dentro da representação do mapa. Bora lá. A escala numérica. A escala numérica é estabelecida através de uma relação matemática normalmente representada por uma razão, como por exemplo 1 por 300 mil, certo? Então a escala numérica, gente, ela vai representar, como o próprio nome dela diz, essa fração da proporção da escala através de um número, certo? Ela vai ser representada através de números, através de número, por isso que ela se chama escala numérica, tá? A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 300 mil vezes menor que o tamanho real da superfície que ele representa. Ou seja, na escala numérica, a gente vai ter duas divisões aqui nela, tá? A gente vai ter o numerador, que vai ser a área que vai representar o mapa, sempre é representada aqui pelo 1, tá? Mas a unidade de medida pode ser outras, mas basicamente os mapas vai ser oriundos e feitos através nessa medida, ok? Então esse 1 aqui, ele vai ser o numerador, e esse numerador vai ser a área representada no mapa, ok? Depois, esse outro aqui, no caso representado aqui por 50 mil, essa parte aqui, essa segunda parte, a gente vai chamar ele de denominador. O denominador vai ser a representação da área real. Ou seja, como é que eu leio essa representação aqui numérica, essa escala numérica? Eu leio 1 por 50 mil. O que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder ao quê? A 50 centímetros, a 50 mil centímetros no real. Ou seja, de um lado eu tenho o numerador que vai representar o mapa e do outro eu tenho o denominador que vai representar a realidade, ok? O denominador ele vai estar sempre aqui medido em centímetros, tá? Então, que pode sofrer aí uma variância muito grande, que a gente vai ver por seguinte como é que faz para estar transformando essa escala, ok? Por seguinte, a gente tem a escala gráfica. A escala gráfica ela é a representação visual da escala e utiliza uma linha dividida em partes iguais, ainda seguindo o exemplo anterior. A escala gráfica ela seria representada em uma das seguintes formas. Imagine que cada espaço possui 1 centímetro. Ou seja, gente, a escala gráfica, certo? Ela vem para representar diretamente o espaço com as suas medidas.
certo? A gente pode perceber que cada intervalo entre um número e outro representa uma distância específica, certo? Que é devidamente apontada pela escala. Esse tipo de escala possui o mérito tanto de aumentar como de reduzir juntamente ao mapa. Assim, por exemplo, se eu transferir um mapa que estava em um papel menor para um pôster grande, a escala ela continuará correta, o que não aconteceria, por exemplo, com a escala numérica, certo? No caso, na escala numérica, ela teria que ser o quê? Recalculada. Então, a cada centímetro nesse no mapa, eu vou corresponder à realidade, entendeu? Que vai ser representada aqui pela escala gráfica, em modo de um desenho. Aqui é a representação das duas escalas. De um lado eu tenho a escala numérica e do outro lado eu tenho a escala gráfica, que dá na representação no mesmo. Por exemplo, aqui nessa escala numérica, eu tenho 1 para 300 mil centímetros, ou seja, como é que eu leio isso? Para cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter 300 mil centímetros no real, ou 3 quilômetros, quando eu faço a transformação de centímetro para quilômetros, tá? O que na representação aqui gráfica, se vocês observarem, né, na escala gráfica, eu vou ter aí um crescimento ó, de 0, esse espaço vermelho, o primeiro espaço, de 0 a 3, eu tenho 3 quilômetros, depois mais 3 quilômetros. Essa escala aqui, no caso, em específico, ela vai estar crescendo sempre de 3 em 3 quilômetros. Aleph, mas por que é quilômetros? Porque nesse tipo de escala aqui, ele vai representar ainda mais a questão da realidade, levando em consideração a questão dos quilômetros, ok? Agora, utilizando o mesmo exemplo aqui, vamos aprender como é que transforma centímetro em quilômetro e vice-versa, tá? Quilômetros em centímetro. Ok? Vamos aqui para o exemplo. A gente tem 1 por 300 mil. 300 mil centímetro. Como é que eu faço aqui para transformar em quilômetro? Anotem o bizu, anotem aí o macete, tá? Para mim estar transformando centímetros em quilômetros, eu vou estar andando 5 casas à esquerda ou simplesmente cortando 5 zeros. Cortando 5 zeros, tá? Isso em centímetro para quilômetro. Como por exemplo aqui, ó, a transformação. Nesse primeiro momento a gente tem os 300 mil centímetros. Quando há a transformação, eu perco quantos zeros? Ó, perdi 5 zeros, ficando somente quanto? 3 quilômetros, tá? Então, para transformar centímetro em quilômetro, eu vou estar andando 5 casas à esquerda ou simplesmente cortando 5 zeros, ok? Já para transformar quilômetro em centímetro, o que é que eu faço? Eu vou acrescentar os 5 zeros ou andar as 5 casas, agora o contrário, à direita, tá? Mais uma vez, resumindo, centímetro em quilômetro, corta os 5 zeros ou anda as 5 casas à esquerda. Transformando quilômetro em centímetro, acrescenta o 5 zero ou anda as 5 casas à direita. A gente tem aí a transformação em voga. Posteriormente, a gente vai ter aqui aprender a transformar centímetro em metro. Aleph, mas por que a gente tem que estar transformando e aprendendo transformando centímetro em metro? O metro vai entrar aqui também nessa unidade de medida. Aliás, todas essas outras que estão aqui expostas também. Só que a cartografia, a escala cartográfica, ela vai utilizar basicamente o quê? Quais unidades? Centímetro e quilômetro. Uma vez por outra, algumas questões vêm aí com o metro, tá? Então, vocês precisam estar sabendo desse macete, ok? Vamos lá. A escala aqui em questão, do exemplo, eu vou ter 1 por 300 centímetros. Como é que eu faço para me transformar centímetro em metro? Eu vou estar andando 2 casas à esquerda ou simplesmente cortando 2 zeros, ok? Aí eu vou ter a transformação de centímetro para metro. No caso aí, ó, transformando a escala de 1 por 300 centímetros, eu vou ter 1 por 3 metros. Transformação simples, né? E assim acontece vice-versa. Se eu quiser transformar em metro em centímetro, eu vou simplesmente o quê? Andar 2 casas à direita ou acrescentar 2 zeros. Só resumindo para vocês o que a gente viu agora nesse primeiro momento, que foi aí o conceito do que é a escala
geográfica e os dois tipos de escala. Eu tenho a escala numérica e a escala gráfica, tá? A escala numérica, ela vai ser representada por um número, que no caso aqui eu tenho um exemplo de 1 por 500 mil, que lê da seguinte forma. 1 centímetro no mapa, ele corresponde a 500 mil centímetros na realidade, ou 5 quilômetros, né? Fazendo aí a transformação para quilômetros. Ou seja, que a realidade ela foi reduzida 5.000 vezes para caber dentro do mapa, ok? Já na escala gráfica, ela vai ser representada por um gráfico, certo? E ela lê, por exemplo, aqui, a gente observa que esse gráfico aqui desse exemplo, ele está crescendo ó, de 5 em 5 quilômetros, que a gente lê da seguinte forma. Para cada 1 centímetro no mapa, equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Se está crescendo de 5 em 5 e 1 centímetro eu tenho 5, 2 eu tenho 10, eu posso ler também que a cada 3 centímetros equivale a quanto? Isso mesmo, a 15 quilômetros na realidade, ok? Agora a gente vai ver aqui a diferença que há em uma escala maior, uma escala menor, uma escala grande, uma escala pequena, tá? Bora lá. Imagine que todo mapa é uma visão aérea sobre determinado espaço. Dessa forma, para saber se uma escala é grande ou pequena, ou se ela é maior do que outra ou menor que outra, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação de uma visão aérea do mapa. Outra forma é observar a escala numérica, lembrando que ela se trata de uma o quê? De uma divisão. Assim, quanto menor for esse denominador, maior será a minha escala. Ou seja, aqui, para mim saber a diferença, se uma escala é grande ou uma escala é pequena, eu tenho que olhar o que? O meu denominador. Vamos observar esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem dois tipos de mapas aqui e a gente tem duas escalas diferentes, tá? A primeira escala eu tenho 1 por 25 milhões. E a outra escala eu tenho 1 para 4 milhões. Se eu pegar esses dois denominadores, qual é o menor? Muito bem, o menor vai ser 1 por 4 milhões. Então, esse menor aqui vai ser o quê? Vocês têm que observar o denominador. Se ele for menor, o que acontece com essa escala? Essa escala ela vai ser uma escala grande. Se eu tenho uma escala grande, vai ser uma escala com mais detalhe. Isso aqui no mapa pequeno, um mapa de 1 por 4 milhões. Diferentemente desse primeiro mapa, de 1 por 25 milhões. Ou seja, o meu denominador é grande, é maior. E se é maior, a minha escala vai ser o quê? Menor. Como se trata aqui de cálculos matemáticos de uma divisão, a gente está tratando aqui da questão do inversamente proporcional. Quanto maior for o meu denominador, a minha escala vai ser o quê? Uma escala pequena, uma escala menor. E quanto menor for o meu denominador, maior essa escala vai ser, tendo aí muito mais detalhes para que a gente possa observar, ok? Vamos observar agora esse exemplo aqui do mapa do Brasil em diferentes escalas, tá? Eu vou ter três tipos de mapa, o mapa A, o mapa B e o mapa C, ok? Cada mapa aqui ele foi representado com escalas diferentes, cada uma com as suas especificidades. O mapa 1 ele tem uma escala de 1 por 170 milhões, tá? O mapa 2 eu vou ter uma escala de 1 por 120 milhões e a escala 3 eu vou ter de 1 por 60 milhões. Vocês observando aqui as escalas, certo? Os denominadores aqui, ó. Os denominadores de cada mapa. Qual é o mapa que tem um denominador maior? O mapa da escala 1, né? O mapa 1 aqui eu vou ter um denominador maior. Se eu tenho um denominador maior, a representação nesse mapa ele vai ser o quê? Menor. Vai ser menos rico de detalhes. Por isso que se vocês observarem aí o mapa 1 e o mapa 3 ele vai ter mais detalhes do que o mapa 1. Isso por conta de quê? Porque no mapa 3, se vocês observarem, eu vou ter uma escala de 1 por 60 milhões.
Dentre as três escalas, a escala número 3 do mapa C, a escala é a menor. Então, o denominador é menor. E quanto menor for o meu denominador, maior será o que? A minha escala. E maior será os detalhes e o enriquecimento, o detalhamento desse mapa. Por isso que se eu pegar aqui o mapa 1 e o mapa 3 possuem escala diferentes. Então, quanto menor for o meu mapa, a minha área representada nesse mapa, o nível de detalhamento ele vai ser maior. Diferentemente de quanto maior for o meu denominador, o mapa aqui ele vai ser mais reduzido. Então aqui esse exemplo é só para vocês identificarem a diferença de quando uma escala ela vai ser pequena e de quando uma escala ela vai ser grande. Aqui é só para vocês visualizarem a questão quando é que eu tenho uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena. A gente sabe que quanto menor for o meu denominador, maior vai ser a minha escala. Portanto, aqui, quando é que eu considero uma escala grande? Quando eu tenho de 1 por 50 até 1 por 100, tá? Eu vou ter uma escala grande. Essas escalas grandes, elas são melhores de ser representadas quando se trata de uma planta, certo? Uma planta arquitetônica ou de engenharia, aqui utilizada pelos engenheiros e pelos arquitetos, para representar, por exemplo, uma casa onde o nível de detalhamento ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior, entendeu? Tem que ter muito detalhe. E a representação dessa área vai ser o quê? Menor, para que a gente possa estar vendo aí a questão do detalhamento dessa representação que está sendo feita. Já a escala média, ela vai aí, ó, em torno de 1 por 25 mil a 1 por 250 mil. Aqui vai ser utilizado pela fabricação de mapas topográficos, tá? Uma representação nem tão grande nem tão pequena, mas uma representação que dê para a gente visualizar de modo geral o que representa da realidade, tá? Já a escala pequena é onde eu vou ter o denominador o quê? Muito grande, não é isso? Então aqui eu vou ter acima de quê? De 250 mil. Aqui a gente já tem os exemplos dos atlas geográficos e de globos, tá? O planisfério, de modo geral, é utilizado numa escala pequena. Aqui a gente vai ver agora a questão da aplicação da escala. A gente já viu ali a parte teórica, agora a gente vai colocar em prática alguns cálculos matemáticos referente aqui à escala, tá? A gente precisa estar entendendo que a escala de um mapa é o quê? Quando eu falo em escala, eu estou falando da relação, ou seja, da proporção entre a distância no mapa, que vai ser o Dzinho, e a distância real, Dzão. Isto é, escala, representada pela letra E, vai ser igual Dzinho, que é o D minúsculo, dividido por Dzão, que é aqui o D maiúsculo. Eu costumo representar e mostrar para vocês a escala nesse bizu aqui básico, certo? Onde vocês, por exemplo, através dessa pirâmide, vocês vão estar tirando aqui as fórmulas para estar resolvendo cada questão. Por exemplo, o E representa a escala, o Dzão ali no topo da pirâmide representa a distância real e o Dzinho representa a distância no mapa, tá? Quando a questão vier e ela me pedir, por exemplo, para mim saber a escala, o que é que eu faço? Eu coloco aí o dedo de vocês, eu tampo o E, certo? Ó, observe que na pirâmide eu vou ter o que, ó? E vai ser igual ao quê? Dzão dividido por Dzinho. Então, essa fórmula aqui do lado vai ser para vocês encontrarem a escala. Lembrando, escala é igual Dzão, que é a distância real, dividido por Dzinho, que vai ser a distância no mapa, ok? Mas se a questão, por exemplo, ela quer que eu descubra o Dzinho, que é a distância no mapa, o que é que eu vou fazer, Aleph? Coloca o dedo aí, ó, em cima do Dzinho, ficou sobrando quem ali, ó? Dzinho vai ser igual a Dzão dividido por escala. Então, essa é a fórmula de você encontrar a distância no mapa, ou seja, o Dzinho. Quando a questão ela te der a escala e te der a distância real, você vai ter que descobrir o quê? Descobrir a distância no mapa. E essa é a fórmula para você descobrir o Dzinho.
ou seja, a distância no mapa. Mas a questão, ela quer que eu descubra a distância real. Aí eu coloco o dedinho ali em cima do Dzão, sobrou o que aqui, ó? Escala e Dzinho. Qual é a fórmula aqui, ó? Dzão vai ser igual a escala vezes Dzinho. Ou seja, para me descobrir a distância real, eu preciso simplesmente multiplicar a escala vezes a distância no mapa. Aí eu vou ter aí o resultado e vou descobrir a distância real, tá? Então aqui as fórmulas que vocês vão anotar no caderno de vocês, vão anotar esse bizu para quando tiver questões sobre escala, vocês estarem, ó, se garantindo e resolvendo cada uma delas, ok? Vamos agora para as questões. Vai ficar um pouco mais complicadinho, mais difícil, mas bora aqui tirar de letra. Bora lá. Primeira questão. Em um mapa no qual a escala é de 1 para 100 mil, a distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Qual é a distância real entre essas cidades? A. 8 quilômetros. B. 80 quilômetros. C. 800 quilômetros. Ou D. 8.000 quilômetros. Vamos primeiramente observar o que a questão, quais dados que a questão está te dando. Ela está te dando o quê? O que ela quer? Bora lá entender. A questão está dizendo que a escala ela vai ser de 1 para 100 mil centímetros. E que a distância em linha reta, ou seja, no mapa, é de quanto? De 8 centímetros. Então, o que a questão quer saber? A distância real. Ou seja, a distância na realidade. Ela quer saber o quê? O Dzão. Por isso que meu Dzão aqui, ó, tá com ponto de interrogação. Tá? E como é que eu faço? Qual é a fórmula utilizada para mim estar descobrindo aí o Dzão? Muito bem. Dzão é igual escala vezes o Dzinho. Viu lá a questão da pirâmide e chegou a essa solução aqui, tá? Bora lá. O Dzão vai ser igual. Quanto é a minha escala? 1 para 100 mil. Vezes, quanto é que é o Dzinho? 8 centímetros. Observem, gente, que para vocês calcularem aqui, para vocês fazerem essa multiplicação, vocês vão estar pegando somente aí os 100 mil centímetros, o denominador, ok? Esse 1 aqui, que tem na escala, ele vai ser sempre esse 1, tá? Então, aqui vocês estão colocando que tem que representar. Mas na hora de fazer a multiplicação, vocês vão multiplicar somente o denominador versus a distância no mapa, ok? Então, bora lá multiplicar. Quanto é que é 100 mil vezes 8? Muito bem, palminhas para vocês. 800 mil centímetros, tá? Aleph, eu descobri aqui a resposta, 800 mil centímetros. Aliás, nem tem nas opções, né? Porque as opções estão me dizendo o quê? Que a questão é em quilômetro. Ou seja, se a distância real, a medida que tem ali a distância real vai ser o quê? Quilômetro, tá? Então, bora lá aqui, ó. A gente vai... agora é só converter os 800 centímetros, 800 mil centímetros em quilômetros. Como é que eu faço aqui? Eu vou cortar 5 zeros ou andar 5 casas à minha esquerda. Não é isso? É só cortar os 5 zeros. Opa, esse tracinho aqui, gente, ó, é pra estar em cima desse zero, tá? É porque editor aqui não deu certo, mas entendo que tá cortado. Então, cortou, sobrou somente o quê? Cortei 5 zeros, sobrou quanto? Muito bem, sobrou agora 8. Esse 8 agora não vai ser mais centímetro, vai ser o quê? Quilômetros. Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra A, 8 quilômetros. Segunda questão. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 quilômetros e que a sua distância gráfica no mapa é de 6 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala A, 1 para 1.200.000, B, 2 milhões, C, 12 milhões ou D, 1 por 20 milhões. Ou é 1 por 48 milhões, tá? Então vamos aqui, ó. A questão ela tá te dando o quê? Vamos para os dados. Ela quer saber o quê? Ela quer saber da escala.
certo? Então, a escala, ela quer saber da escala, então ela vai te dar o quê? Ela vai te dar a distância no real, que é 120 quilômetros, e vai te dar também a distância no mapa, que é de 6 centímetros. Portanto, aqui as informações, eu quero saber a escala, a distância real, Dzão, 120 quilômetros, e o Dzinho, 6 centímetros. Qual é a fórmula para me descobrir aqui a escala? Escala vai ser igual a Dzão dividido por Dzinho. Ok? Então, bora lá. A escala, eu tenho, ó, igual, a escala é igual a adesão, quanto é o adesão? 120 quilômetros, dividido por 6 centímetros, certo? Que vai ser igual a quanto? 20 quilômetros, tá? Dividir aqui, ó, 120 dividido por 6, 20. Só que acontece, a escala aqui tá em quilômetros. Eu vou ter que transformar para centímetros, porque a minha questão ali, ó, trata-se de escala. E eu aprendi na aula de hoje que o denominador ele vai estar sempre em qual medida? Em centímetros, tá? Então, bora lá. Agora é só convertermos 20 quilômetros em centímetros. Como é que a gente transforma quilômetros em centímetros? A gente acrescenta 5 zeros. Não é isso que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, a gente vai acrescentar 5 zeros. Veja, dos 20 quilômetros transformando, acrescentando 5 zeros, ficou o quê? 2 milhões. Então, a escala vai ser de 1 por 2 milhões. Então, a alternativa correta é a letra B. Terceira questão. Considerando que a distância real entre Yokohama e Fukushima, duas importantes localidades onde serão realizadas competições dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, é de 270 quilômetros. Em um mapa, na escala de 1 por 1.500.000, essa distância seria de... Eis as alternativas. Então, o que a questão ela quer saber? Ela quer saber a distância no mapa, ou seja, o desenho, certo? Então, vamos aqui às informações, tá? A distância real eu vou ter de 270 quilômetros, tá? Que é a distância no real. E a escala de 1 por 1.500.000 centímetros. Eu quero saber aqui o desenho, ou seja, a distância no mapa. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Qual é a fórmula para descobrir o desenho? Desenho é igual a adesão dividido por escala, tá? Uma dica que eu dou quando vocês forem resolver questões, quando estiver pedindo a distância no mapa, a primeira coisa vai ser vocês transformar o desão, tá? Transformar quilômetros para centímetro, tendo em vista que a unidade de medida do mapa, né, o denominador ali, ele vai ser o quê? Ele vai ser em centímetro. Portanto, a primeira coisa quando vocês estiverem fazendo questão para descobrir a distância no mapa é vocês estarem o quê? Transformando a distância no real, que no caso aqui é o desão. Então, transformando quilômetro em centímetro, o que é que eu faço? Acrescento 5 zero. Então, de 270 quilômetros para centímetro ficou quanto? 27 milhões. Ok? Então, bora lá. Fórmula E. Dzinho é igual a adesão dividido por escala. Quando eu faço essa transformação mais rápido, ali mais cedo, eu vou poupar aqui um pouco os cálculos. Bora ver aqui, ó. Dzinho é igual. Quanto é o dzão aqui que a gente já fez a transformação? 27 milhões. Dividido por 1.500.000, tá? Então, essa divisão aqui, fazendo essa divisão, eu vou ter o quê, ó? Eu vou cortar aqui os zeros. Sobrando somente o quê? 270 dividido por 15. Quanto é que é 270 dividido por 15? Muito bem. 18 centímetros. Certo? Então, portanto, a distância no mapa entre as duas cidades ali vai ser de quanto? De 18 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a letra... Opa, volta. Vai ser a letra D. Ok? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, certo? Agora, vocês vão lá no Google Classroom, que a gente vai ter uma atividade de fixação.
vou estar lá disponibilizando para vocês a questão de escala, para vocês estarem resolvendo, tá? Tirem foto da atividade com todos os cálculos e mandem lá no Google Classroom, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e